Oi, turma. Do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estávamos aqui no quarto capítulo, Estudo das Atividades. A gente vai dar continuidade a ele. Lamentavelmente, as criaturas frívolas estão debatendo-se na revolta ante as injunções e regras impostas por autoridades inquietas, inseguras nas decisões corretas, disputando compensações nos cargos que exercem, sem a real preocupação com a saúde das pessoas. Estatísticas incorretas, atitudes e propagandas do mal se alastrando, mediante a urdidura de informações falsas, com o objetivo de colheitas extravagantes para ganhos absurdos, sementeira do pânico e, ao lado da enfermidade perversa, danos psicológicos de complexa recuperação. Então, mais uma vez, ele vem reforçar aqui pra gente, né? A espiritualidade vai ter um trabalho imenso aqui, como deve estar tendo até hoje, né? Porque teve pessoas que ficaram com sequelas dessa pandemia, não só a questão física, mas principalmente a questão psicológica, né? E o trabalho que eles fizeram, a espiritualidade inferior, para botar medo, para causar aquele pânico da gente sair na rua com máscara ou sem máscara, vacina, se pode, se não pode, né? Não tinha respirador para todo mundo. Quando você via notícias de respirador jogado no meio de estrada, hospitais que falavam que o governo que falava que mandava dinheiro para os hospitais para fazer salas especiais para o Covid. Aqui na nossa cidade, na época, teve uma sala só para atender a cidade inteira. As pessoas começaram a se isolar. Então, foi um caos, né, gente? Cá para nós, essa história do Covid foi um caos, né? O vendaval, uma tempestade, vem, faz e vai embora. O Covid não, ele veio, ficou por um bom tempo aí, uma situação muito mal resolvida e deixou sequelas, né? Que muita gente até hoje continua com aquele medo exagerado, né? À medida, porém, que haja a queda da infecção no seu auge, temos que pensar nas consequências quando se normalize a situação. Então, a espiritualidade já estava aqui fazendo o seu planejamento em torno do depois. Olha só como eles se adiantam diante dos problemas que nós enfrentamos, né? Com certeza, não mais teremos dias semelhantes aos passados. Novos comportamentos serão necessários, inusitados instrumentos serão colocados a serviço da sociedade, e um mundo novo sairá dos escombros, desde que irá desaparecer inevitavelmente. Então, muita coisa, né, deve ser transformada, outras não foram transformadas ainda, né? A gente caminha a passos lentos, mas que foi um empurrão para que a gente pudesse se desenvolver moralmente, principalmente, né? Isso foi. Se a gente olhar, não a grosso modo, mas com os olhos que Jesus dizia, né, os olhos de ver, se a gente observar o lado espiritual, o quanto dava para a gente ter se adiantado perante a ser mais solidário, a ser mais amoroso, a ter mais, como que eu posso dizer, não apego, mas você valorizar mais as pessoas, aquilo que você tem, né? Seja até mesmo material. Porque muitas pessoas no dia a dia não dão valor nem ao seu sacrifício do trabalho, né? Gasta-se dinheiro com coisas absurdas, de bobas, de inútil, né? Eu tava vendo um vídeo esses dias, a pessoa pegou um monte de aparelho doméstico. Então ela colocou lá aspirador de pó, batedeira, eu não vou saber os nomes, que eu sou péssima como doméstica, gente, mas tinha um monte de aparelho doméstico. E a pessoa foi falando assim, olha, esse aqui eu comprei faz 5 anos, se eu usei 2 vezes foi muito, esse aqui eu comprei já faz uns 10 anos, tá guardado aí porque foi uma tia, comprei não, Bento, foi uma tia que me deu, então por consideração a minha tia ele tá aí, mas nesses 10 anos eu quase não usei. E eram várias prateleiras na cozinha dessa pessoa. Tinha bem ali, olha, uns 15 eletrodomésticos que o cara tava guardando nessa prateleira, que eu creio que deve ser um depósito, alguma coisa assim, que ele tem na cozinha dele, né? Uma portinha toda bonitinha e tal. Quando ele abriu, aquele monte de prateleira cheia de eletrodoméstico. Um deles era o aspirador de pó. Aquilo, né, entrou na minha cabeça porque eu falei assim, pô, quantas vezes, né, eu dei aspirador de pó pro meu pai, pra minha mãe, né?
são eletrodomésticos que você acha que vai ser útil para uma pessoa. Então, você gasta um dinheiro desnecessário, que depois não vai ser utilizado para nada. E às vezes é porque o outro tem, ele fala que é legal, você vai lá e compra. Hoje mesmo, dentro da academia, a gente conversando, uma moça falou assim, eu comprei um esfregão, é tudo de bom. Eu falei, então, eu comprei o rodo mágico. Para mim, eu achei o rodo mágico melhor. Aí a menina que estava escutando a conversa, ela falou, eu comprei o esfregão, mas eu vou comprar o rodo mágico também. Então, quer dizer, você de ouvir a conversa de alguém, você acaba, né, internalizando aquilo e trazendo aquilo para você, como se fosse algo bom para você também, né? E a gente estava conversando justamente isso na piscina, que nem tudo que o outro tem que é bom para a gente também. Às vezes a gente aglomera coisas, junta coisas que é desnecessário, é porque o outro tem, para ele é bom, aí a gente acha que é bom também, a gente acaba comprando. Nós somos muito consumistas, né? E o Covid veio para a gente valorizar o que tem, sem querer mais, porque a gente não sabia nem se ia viver para usar o que tinha. Então, ele, de certa forma, é uma doença que todo mundo estava com medo de pegar, de sofrer com ela, de morrer com ela, e não fazer uso das coisas que já tinha conquistado, tanto na parte material, como também na parte familiar, na parte do trabalho, né? Eu aprendi, não que eu tenha aprendido assim muito, que é mentira, se eu falar que eu aprendi recursos tecnológicos, que eu aprendi a mexer mais com a internet em razão disso, é mentira. Mas o que eu já sabia mexer, eu acabei utilizando mais, né? Eu vi que era possível dar aula pelo celular. E de início eu relutei pra caramba. Falei, não é possível, gente. Eu tenho que estar com o aluno na sala de aula, eu tenho que ver a carinha do aluno, eu tenho que ver como é que ele tá naquele dia. Pelo telefone, pelo vídeo, eu não vou conseguir sentir meu aluno, como é que eu vou dar uma lição para ele sem saber como que ele vai receber essa lição? Mas eu observei uma coisa que antigamente a gente precisava e não tinha. O aluno em casa que teve o apoio dos pais, que teve os pais presentes ali na hora de fazer a atividade, de prestar atenção num vídeo, de realizar uma tarefa, eles foram embora. Os alunos que não tiveram os pais presentes, os alunos que não tiveram nem o celular para ligar, eles acabaram ficando para trás. E o que é pior, grande parte que não ligou o celular para estudar, liga para jogar. Liga para ouvir música, né, da péssima qualidade de preferência, né? Então alguns professores falavam assim, o coitado do aluno não tem celular. Tem, todos eles tinham. Eu não tive aluno que não tinha aparelho celular. Tinha, ou a mãe, ou o pai, ou o vizinho, alguém tinha. Vai da vontade da pessoa de fazer a correria e de alcançar o objetivo. Então eu vi que aqueles que não tinham vontade na sala de aula são aqueles que não tinham os pais em casa de verdade. Foi o checkmate, foi ali. Na educação ficou claro que os alunos que não aprenderam, que não acompanharam as aulas são justamente aqueles que não têm os pais presentes nas suas vidas. Então foi um momento que puxou a responsabilidade dos pais. Opa, vem cá, você tem que sentar com teu filho, você tem que ajudar ele, né? Se você não ajudar, o teu filho vai ficar para trás. Então, teve alunos meus que eu reprovei. E não reprovei porque eu sou a professora bruxa má, não. É porque realmente não fizeram nada, não fizeram atividades, não desenvolveram, não evoluíram. E, infelizmente, a culpa é do quê? Da família que estava ali com 70% da criança na mão. Eu só tinha 30% naquele momento. Eu não podia fazer mais do que aquilo. Então, ainda tinha crianças que me chamavam no reservado, falava, né? Minha mãe chega tarde, professora, eu não tô tendo ajuda e tal. Então, às vezes, eu ainda chamava a criança no reservado, conversava sozinha com a criança. Mas não é o suficiente, porque ela precisa da presença. E a presença naquele momento eram os pais. Eu sei que foi conturbado, bem conturbado. Mas de tudo tinham lições para serem aprendidas. Algumas pessoas aprenderam e evoluíram, outras não aprenderam, ficaram só reclamando. Não saíram do lugar, estavam esperando lá uma varinha mágica que viesse e salvasse todo mundo. E isso, de fato, não vai acontecer nem com Covid, nem situação nenhuma na nossa vida. Todos os reveses que vêm, eles vêm para fortificar a gente, para mostrar que a gente é capaz de a gente superar aquilo ali. Com inteligência, com sabedoria, com equilíbrio, né? Fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro para a humanidade, nós mesmos, de retorno ao planeta querido, e por isso todo o esforço de abnegação fazem-se necessários para instalar o reino de Deus na Terra em regeneração. Como se contemplasse o futuro anelado por todos nós, o querido amigo sorriu com suavidade
e Adil. Quantas bênçãos vertem dos céus na direção das consciências humanas com o conhecimento da imortalidade da alma e das leis que regem o universo. Podermos unir-nos aos irmãos reencarnados e transmitir-lhes coragem e valor nessa hora difícil e noutras mais graves que possivelmente virão. É uma honra que reconheço não merecer. Olha só o tamanho da humildade de um espírito benevolente, hein, gente? Se é outro, fala, eu não vou lá, não. Todo mundo correndo risco lá, vou fazer o quê? Vou correr risco também? Mas eles sabiam mais do que qualquer um de nós que a morte física, ela não é o fim, né? Porque a gente tem o espírito que é eterno e que vai sobressair diante de tudo isso. E eles confiavam na providência divina de que tudo aquilo ali era para uma transformação principalmente moral. E que eles iam fazer parte desse trabalho maravilhoso de tornar o nosso planeta de expiação e provas para a regeneração, né? Diante, porém, da divina concessão, hei de empenhar-me para trabalhar nesta seara e vê-la verdejante e luminosa, abençoada pelo Mestre de Nazaré. No silêncio de reflexão, que se fez naturalmente um dos nossos membros, o irmão Cláudio, que era especializado na aplicação de bioenergia e portador de valores inestimáveis, inquiriu: certamente encontraremos a problemática virótica em almas emaranhadas em processos obsessivos, sutis ou graves, entre tormentos físicos e psíquicos lamentáveis. Como deveremos nos comportar em nosso trabalho de equipe? Então, o Cláudio, né, que é um espírito que entende bem desse processo de virose, né, e as tormentas que isso causa no psíquico, na matéria e no espírito das pessoas, ele falou, olha, nós vamos chegar, nós vamos encontrar esse problema, gente. E aí, como é que nós vamos resolver? Né? Como que em equipe nós podemos confortar essas pessoas, auxiliar essas pessoas? Olha só, olha a visão desse espírito lá na frente, né? Já sabia o que ia encontrar aqui, eles não vieram porque nós rezamos e eles apareceram, não é bem assim, né? Quando a gente faz a nossa oração, a gente acende uma luzinha, fala, pelo amor de Deus, tô aqui, né? Mas isso não significa que é assim, imediato, né? Eles precisam se planejar para chegar naquele lugar e realmente fazer um tratamento, um trabalho sério, né? O nosso querido Spinelli respondeu gentil: os nossos irmãos enfermos são as heranças do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, que os traz até nós, herdeiros do Evangelho, a fim de que, acima de qualquer labor, amemos como se fossem filhos do nosso coração. Buscaremos acalmá-los com passes reconfortantes e respiração que lhes possam socorrer. Respiração não, gente. Inspiração. Que lhes possam socorrer, evitando os pensamentos autodestrutivos e de violência que pioram o seu estado de enfermos. Então eles vêm, né, dão os passes, eles transmitem energia, as intuições, né? Eles vieram acalmar a gente. Mas no nosso desespero, muitos de nós perdemos a fé, principalmente quando viu entes queridos numa cama, né, sofrendo, morrendo por conta desse Covid. As pessoas foram julgando, condenando Deus, né? E era um momento de prova nosso muito grande para saber até onde realmente a gente tinha a fé no nosso Criador e em tudo aquilo que Ele permite que se cria, né? Jesus sempre falou isso e eu vivo repetindo nos vídeos. O mal é necessário. É Ele que impulsiona a gente, que empurra a gente, tira a gente da zona de conforto. Mas ai daquele que causa o mal, né? Então, os espíritos amigos, eles vêm amenizar o sofrimento, as nossas derrotas, os nossos pensamentos negativos, eles vêm tentar transformar isso de uma forma que a gente saiba passar pelas situações sem sofrer tanto, ou amenizando, até zerando esse sofrimento. Tem pessoas que são tão resignadas que por tudo que passaram ainda deram graças. Para vocês terem uma ideia. Não é um bando de louco, fanático. Não, pessoas de fé. E isso independe de qualquer religião. Hoje em dia se bate muito, tem uma linha do espiritismo que as pessoas estão assim, dizendo, propagando, espírita, né? O espiritismo não é uma religião. Eu discordo. Não sei quem eu sou para estar discordando, né? Não sou grande coisa.
Mas eu discordo. Se eu chegar em qualquer lugar e perguntar qual é a sua religião, eu vou falar espírita. Eu não gosto de ficar me justificando. Não gosto. Não gosto de chegar lá e falar, eu sou espírita kardecista, né? Porque as pessoas pensam que o espírita kardecista segue Kardec. Eu não sigo Kardec. Kardec era um homem comum, que era estudioso e que foi utilizado para nos trazer a codificação, né? Então, a espiritualidade, através dos médiuns, mandavam cartas e o Kardec só arrumou aquelas cartas, fez os livros, que são a codificação kardeciana, onde a gente tem ali o bálsamo, né? Para que a gente possa estudar e evoluir através dos ensinamentos dos espíritos, que são equipes guiadas por Jesus. Então, nós seguimos Jesus, o espírita. Ele fala que é kardecista, por quê? Porque o espírita, que não é espírita, que ele é espiritualista, que é a Umbanda, Candomblé e os outros demais aí que são afins, são espiritualistas. E quando eles se apresentam, eles falam que são espírita. Aí quando você espírita fala, eu sou espírita, aí a pessoa fala, e qual é o centro que você vai? Você toca tabaco e tal, lá desce santo, sobe santo, você fuma cachimbo. Esse daí de ritual é espiritualista. O que difere mais ainda, né, o espírita do espiritualista são os rituais. O espírita não tem ritual. Né? O mais que eu já falei isso no outro vídeo, o mais que a gente tem é uma aguinha fluidificada, né, que é a água benta na igreja católica, a água do batismo lá no evangélico, né? Então o que nós temos é isso, o mais que a gente tem é isso aí. Na minha casa eu tenho um monte de figura de Francisco de Assis, eu gosto, mas não é que eu fique lá ajoelhada rezando para a figura do Francisco de Assis. Eu acho que a imagem dele me transmite uma paz, é como se fosse a foto do meu pai, aqui no quarto mesmo onde era do meu filho, tem um monte de foto. Eu sou assim, eu gosto de imagens que eu digo foto, né? Então eu tenho bastante foto do Francisco de Assis de acordo com como as pessoas pintam, como elas desenham, né? Mas não que eu seja aquela pessoa que eu fico cultuando a imagem, isso não. Eu não acho válido. Mas quem faz isso também não está errado. É a fé em exercício, isso que importa, né? Então, a gente vê que a espiritualidade aqui, eles se planejam, eles trazem para a gente as intuições, eles trazem através das nossas afinidades com eles, aquela coisa do, pô, fica calmo, vai dar tudo certo. E alguns internalizaram isso tão bem que passaram a pandemia todinha sem pegar nenhuma gripe. E viram seus parentes passando por sofrimento e não chegaram ao desespero, porque tinham aquela fé de verdade. E essa fé, ela vem de acordo com a sua religião. Então, quando o espírita hoje se coloca numa posição do tipo, o espírita não é religião, eu não aceito. Espírita é religião. Dentro da codificação kardeciana mesmo, os espíritos falaram, espírita, ele é religião, ciência e filosofia. Eu posso não ter os dogmas de uma religião, né? Eu posso não ser obrigada a frequentar todo sábado, todo domingo, uma palestra, tomar passe, porque a igreja católica mesmo, ela obriga, né? Todo domingo você tem que assistir a missa, tomar hóstia, tal, se confessar de quando em quando. Existem os dogmas. Ou você faz isso ou você vai para o inferno. O espírita não tem isso. Você vai quando você quer. Mas por ser uma religião, por estar religando você com Deus, eu acredito que ele é fundamental para você estar indo periodicamente também, né? E cultuar aquilo nos seus filhos, nos seus netos, passando isso desde pequenininho, a importância que a criança vai dando para aquela religião. Eu, como evangelizadora, eu arrumei muita treta por conta disso, porque eu queria evangelizar mesmo, eu queria que estudasse as obras. Mesmo sendo criança, tem o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo infantil. Eu queria muito que as crianças lessem, que eles pudessem estudar de verdade as obras. E eu tive problemas nesse sentido, que teve gente que não aceitou. Eu falei, poxa, não, porque o espírita não pode obrigar. Mas se eu não obrigar uma criança a ir para a escola, ela não vai. Se eu não obrigar ela a ir para um centro espírita, tomar um passe, assistir uma evangelização, ela não vai, ela não tem maturidade. Então a criança tem que ser apresentada uma religião para ela. Lá na frente, se ela não quiser ser espírita, ela pode mudar. Aí é problema dela, mas o pai e a mãe encaminhou,
né? E aqui, nesse momento, a gente vê que o que mais faltou nas pessoas é que se desesperaram, né? Teve algumas que até antecederam aí a sua morte, em vez de pegar a doença e esperar e morrer com a doença, não, elas mesmas já se mataram de depressão, de tristeza, de angústia, né? Se jogaram numa cama, não saem mais daqui de casa, então agora para mim o que importa, a vida não importa mais nada. Eu cheguei a ouvir meu pai que ficou isolado falando, para mim a vida não importa mais nada, acabou, eu não tenho mais gosto de viver. E ele foi se entregando naquilo que a doença venceu ele. Ele tinha uma doença cardíaca pulmonar. E a tristeza de ficar isolado fez meu pai se entregar à doença física que ele já tinha, que não tinha nada a ver com Covid. Então é triste. Isso aí é a falta da fé, é a falta da esperança, é a falta da paciência, né? E a espiritualidade tem isso de sobra. Eles têm fé, eles têm esperança na gente, eles acreditam na gente. É a gente que não acredita neles, a gente esquece, né? Eu vou parar por aqui, mas aqui o diálogo entre eles é de como eles vão intervir na vida das pessoas, né? Planejando essa intervenção diante da gravidade em que o planeta aí estava se encontrando. Mas eu acho que deu para aprender muita coisa com essa história do Covid. E com o livro eu acho que não vai ser frustrante não. Acredito que esse livro também vai trazer bastante esclarecimento do período que a gente viveu e do período que a gente ainda vive, porque não acabou, né, gente? Covid tá aí, outras doenças estão chegando, a ciência cada vez mais adiantada, mas os profissionais, pelo jeito, menos competentes, né? O outro dia eu passei no hospital com uma crise de fibromialgia, que não é uma doença rara, e a médica olhou para mim e falou, não sei o que eu faço com você. Eu vou ter que te mandar para um outro médico. E lá no Cruz Azul, onde eu passei, é um hospital de referência. Porém, a garotada que está lá é recém-formado e não tem uma competência para trabalhar. Não tem. Infelizmente, nós estamos tendo profissionais que faltam competência. Então, as doenças que vão surgindo, como o Covid surgiu, vai demorar para ter uma cura, porque, não sei, avança as pesquisas, mas quem vai aplicar a solução não tem a competência, não tem a sabedoria de como aplicar as soluções na gente que está sofrendo com tudo isso aí. Então, acaba uma doença, começa outra, nós estamos sujeitos. Então, o que vai segurar a gente? Nossa fé, não é o que vai segurar a gente. A nossa mente voltada para Deus, voltada para o bem, né? Se a gente quer realmente se safar das coisas que são mais pesadas, eu acho que só tem um caminho. É o caminho da bondade, é o caminho de você ser uma pessoa que tem empatia pelo próximo. É fazer o que Jesus ensinou. Os 2 mandamentos só tem 2, né? Daqueles 10 de Moisés, Jesus só colocou 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, não tem para onde correr. É a nossa regrinha básica para a gente poder estar um pouquinho mais protegido diante de tanta maldade, de tanta coisa ruim que já aconteceu e provavelmente ainda vem, né? Não acabou, ainda não acabou. Fiquem com Deus aí, vamos ter esperança e vamos agir no bem.